Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso Fala Jurídica de hoje será com o mestre Michel Bertoni, professor Michel, que é do Tribunal Regional Eleitoral, né? Vai trabalhar com vocês aqui noções introdutórias da Lei 9784 de 99. Vocês sabem muito bem que o nosso Fala Jurídica, ele é composto desde assuntos da área jurídica que um professor venha aqui gravar especificamente para esses encontros, ou eu agora que ando fazendo meus exercícios na esteira, eu assisto a aula de todo mundo. E fiquei a pensar, depois de receber alguns e-mails, professor, o Fala Jurídica é excelente, mas não é porque eu sou formado em Direito que eu já sou um concurseiro afiadíssimo. Por favor, grave também, traga à baila, traga à tona aí questões introdutórias a esse mundo também dos concursos que interessam aos colegas da área jurídica. E eu resolvi fazer essa ligação aí. Fala Jurídica hoje, então, foi um trecho de uma aula muito boa do professor Michel, mas introdutória, explicando a Lei 9784, o processo administrativo federal, a sua amplitude, princípios, uma aula rápida, mas que pode acrescentar bastante e fomentar aí essa vontade em sempre estudar, aquilo que a gente não pode perder enquanto estudiosos, a vontade de sempre buscar o conhecimento. Senhores, com vocês, professor Michel Bertoni. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho agora aqui sobre a Lei 9784 de 99. Bom, a Lei 9784 de 99 trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, essa lei traz uma série de dispositivos de suma importância para que os cidadãos possam exercer os seus direitos perante a administração pública federal, para que os cidadãos possam provocar a administração pública federal para a instauração de um determinado processo administrativo e também para que a administração pública, por exemplo, tendo a necessidade de revogar, de anular um ato administrativo, instaure o processo administrativo devido, garanta o contraditório, a ampla defesa, ou seja, o devido processo legal, para só então, posteriormente, revogar ou anular atos administrativos, né, que possam gerar efeitos sobre a esfera dos administrados. E a Lei 9784 de 99, portanto, é uma lei fundamental para o exercício da cidadania. Porque nós temos lá, na Constituição, garantidos os princípios da celeridade processual, o princípio do devido processo legal e temos ainda os direitos de petição, os direitos de certidão. Todos esses direitos, eles podem ser exercidos perante a administração pública federal e ensejar a instauração de um processo administrativo para que a administração pública possa verificar o conteúdo da petição apresentada no exercício do direito de petição pelo cidadão, para que a administração pública possa, ao final, fornecer a certidão requerida. Portanto, a Lei 9784 de 99 é importantíssima e traz, né, o grande aspecto da Lei 9784 de 99 é que ela sedimentou, ela trouxe para a legislação uma série de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que foram se consolidando ao longo do tempo a respeito de como deveriam ser regidos os processos administrativos federais. Aqui uma divisão, né, de como a lei está dividida. Nós temos as disposições gerais, direitos dos administrados, deveres dos administrados, início do processo, toda a organização da Lei 9784 de 99. E é interessante observar, né, que além de tratar de processo administrativo mesmo e como que o processo vai caminhar, né, vamos pensar no processo judicial. Nós temos o Código de Processo Civil que trata do caminhar do processo civil, né? Trata de todo o procedimento, de todos os diversos tipos de procedimento, traz regras relacionadas ao processo, e a Lei 9784 faz isso no âmbito da administração pública federal. Mas traz também, né, muito comum, e a gente já comentou isso anteriormente, a questão dos princípios, né? Quando tratamos dos princípios da administração pública, eu fiz questão de comentar com vocês todos os princípios expressos, previstos na Lei 9784 de 99, e a Lei 9784 de 99 ainda
ainda trata de anulação, revogação e convalidação de atos administrativos, que foi um tema que eu também trabalhei com vocês quando abordamos a questão dos atos administrativos, ok? Bom, alguns aspectos fundamentais a respeito da Lei 9784 de 99. Como eu já mencionei anteriormente, a Lei 9784 de 99 é uma lei federal. Ela não é uma lei nacional como a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Como assim, professor, uma lei federal e não uma lei nacional? Lei nacional. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos foi criada pela União, foi criada para se aplicar, para se aplicar a todos os entes federativos. A Constituição reconhece como competência da União expedir, legislar sobre matéria geral de licitações e contratos administrativos. Então, no que se refere a temas gerais que têm aplicação ampla e não somente aplicação restrita a um determinado ente federativo, a União exerce essa competência e trata de licitações e contratos administrativos em sentido amplo, aplicando-se as suas normas, a Lei 8666 de 93 é o maior exemplo disso, a todos os entes federativos. Muito embora haja alguns questionamentos, no sentido de que o legislador foi além e tratou de alguns aspectos específicos na Lei 8666 de 93. Mas o fato é que ela é reconhecida como uma lei nacional porque se aplica a todos os entes federativos. No caso da Lei 9784 de 99, ela é uma lei federal. E uma lei federal por quê? Porque ela se aplica, em tese, exclusivamente à União. É esse o escopo da Lei 9784 de 99. Em tese, todos os entes federativos deveriam tratar de processo administrativo nos seus respectivos âmbitos de atuação, nas suas respectivas esferas de competência. Como assim? Ora, então, o Estado deveria ter, e no Estado de São Paulo tem uma lei de processo administrativo federal, os municípios deveriam ter legislação própria. Pode ocorrer, todavia, que os estados e municípios não tenham legislação própria a respeito de processo administrativo federal. De processo administrativo federal, eles não vão ter, com certeza. Não tenham uma lei própria a respeito de processo administrativo. Nesse sentido, o STF reconhece de uma forma excepcional a possibilidade de utilização subsidiária da Lei 9784 pelos estados e municípios na ausência de regulamentação específica sobre processo administrativo federal ou sobre alguma dessas processo administrativo, e não processo administrativo federal, ou sobre algum dos aspectos trazidos pela Lei 9784 de 99. É algo excepcional que exige, portanto, a inexistência de norma específica do ente federativo tratando da matéria, tá? Então isso que é imprescindível deixar bem claro. E se a banca te cobrar a questão, a lei ipsis literis, se a banca te trouxer a questão do texto legal e te cobrar, você percebe que a banca quer te cobrar o texto legal, o que está expresso na Lei 9784 de 99, você deve assinalar que a Lei 9784 de 99 é uma lei federal aplicável exclusivamente no âmbito da administração pública federal. Por outro lado, havendo aquela abertura para você considerar a jurisprudência, aí você considera a jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei 9784 de 99 pode ser aplicável subsidiariamente a estados e municípios que não tenham legislado sobre processo administrativo federal, ok? Bom, a Lei 9784 de 99 ela não se aplica a situações, a processos administrativos federais nos quais haja legislação específica, Se nós verificarmos algumas carreiras, por exemplo, as carreiras militares, a carreira da Polícia Federal, por exemplo, tem procedimentos específicos relacionados aos seus processos administrativos. Nesse sentido, havendo disposição específica, legislação específica, a Lei 9784 ela é deixada de lado e se aplica subsidiariamente. Como assim subsidiariamente? Na ausência de normas a respeito de uma determinada questão naquela legislação específica, ok? Bom, o que é importante destacar ainda é que a lei, ela traz, ela traz uma série de princípios no seu artigo 2º, mas a doutrina reconhece alguns outros princípios expressos na Lei 9784 de 99, princípio do informalismo, porque só os processos administrativos federais somente devem
conter as formalidades, né, forma determinada quando isso for expressamente previsto em lei. Oficialidade, no sentido de que, olha, o processo administrativo federal, ele pode ser instaurado de ofício ou por provocação das partes, mas independentemente disso, o processo administrativo, estando relacionado com um determinado interesse público, estando relacionado com a atuação da administração pública, estando relacionado com os deveres da administração pública, o processo é impulsionado pela própria administração pública. Ele é movimentado, portanto, pela própria administração pública de ofício. Por que é importante frisar isso? Porque eventual inércia do particular, eventual inércia do administrado em movimentar o processo, em provocar a administração pública, não impede a administração pública de agir. Pelo contrário, a administração pública tem o dever de agir e tem o dever de movimentar o processo administrativo federal até a sua conclusão. Ok? Um outro aspecto importante é o princípio da verdade material. No processo civil nós temos aquela questão de verdade formal, né? O que não está nos autos não está no mundo, as partes produzem as suas provas e, via de regra, a verdade formal, aquela verdade que está nos autos sem se perquirir, sem se considerar a inércia das partes e tal, aquele conjunto probatório que está nos autos é o que será considerado, né? Aquilo é tido como uma verdade formal, né? Por outro lado, as conclusões trazidas naquele processo. Por outro lado, no âmbito do processo administrativo federal, tal qual no processo penal, busca-se a verdade material. A administração pública vai além, não tem uma posição inerte, olha, deixa as partes produzirem a prova, eu vou decidir de acordo com as provas dos autos. A administração pública pode provocar a produção de provas, pode produzir provas, tem que buscar aquilo que efetivamente ocorreu, chegar o mais perto possível daquilo que efetivamente ocorreu. E por isso nós dizemos que aqui, né, vigora a verdade material. Um outro princípio implícito, né, é o princípio da gratuidade. Não está mencionado expressamente no caput do artigo 2º, mas, em regra, depois está mencionado até nos incisos, em regra, não há cobrança de despesas processuais nos processos administrativos federais. A parte provoca, o processo se desenvolve e não deve haver a cobrança de taxas e emolumentos, a menos que haja expressa disposição legal em sentido contrário. Um exemplo, né? Em regra, então, não temos a cobrança de taxas. Mas a lei de licitações, um exemplo bobo, mas a lei de licitações expressamente determina que os interessados podem obter cópia do procedimento licitatório desde que paguem os emolumentos devidos para a extração das cópias. Artigo 63, salvo engano, da Lei 8666 de 93. Né? Então, nesse sentido, não há cobrança de taxas, de tarifas, de custas e emolumentos, salvo expressa disposição legal. Bom, artigo 1º da lei, né? A gente já acabou comentando alguns aspectos do artigo 1º, lá, cá, tal. Artigo 1º. A lei, o que a lei estabelece? Do que a lei trata? Do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, né, é uma lei aplicável em regra à administração pública federal com aquelas ressalvas que já fizemos anteriormente. E aí, a administração pública federal direta, né, a administração centralizada, os seus órgãos públicos, os procedimentos, portanto, os processos administrativos da administração centralizada e de seus órgãos devem ser processados de acordo com a lei 9784 de 99. E além disso, né, a lei 9784 de 99 também se aplica à administração pública indireta. Então a lei 9784 de 99 se aplica à administração indireta, né, as entidades criadas pela administração direta. Alguns exemplos. A Lei 9784 de 99 se aplica às autarquias. A Lei 9784 de 99 se aplica às fundações públicas de direito público, às fundações governamentais de direito privado, se aplica às empresas públicas, às sociedades de economia mista, sempre que nós tenhamos um processo administrativo no âmbito dessas entidades da administração pública indireta federal. Ok? Bom, o objetivo da Lei 9784 de 99. Proteger o direito dos administrados. Né? Por que proteger os direitos dos administrados? É trazer um processo e regras sobre o processo administrativo para garantir o direito de certidão, como nós dissemos, o direito de petição, o exercício de direitos perante a administração pública, para poder mostrar para a administração, olha, você feriu um direito meu. Esse ato administrativo
é nulo. E esse ato administrativo que você praticou precisa ser revisto, precisa ser anulado. Ou então, a administração pública, no exercício da autotutela, verifica que deve anular um ato administrativo, que pode ser que o ato seja nulo. Tem que chamar o particular e falar, vem aqui, cidadão, se manifeste, porque, em tese, o ato administrativo é nulo, a gente pode caminhar para anular esse ato. Exerça o devido processo legal, exerça o contraditório, exerça a defesa. E, além disso, a Lei 9784, ela se destina ao melhor cumprimento dos fins da administração. Por quê? Para que a administração pública possa ser provocada ou não e agir, né, quando a situação demande a instauração de um processo administrativo federal, para que a administração pública, no exercício da sua autotutela, revisão dos seus atos, anulação, revogação, convalidação dos atos administrativos, por exemplo, possa se valer da Lei 9784 de 99, instaurar o procedimento cabível, o processo administrativo cabível e caminhar, né, para o cumprimento do seu dever de revisão dos seus próprios atos, ok? Por outro lado, o parágrafo 1º da lei menciona que as suas disposições, elas são aplicáveis aos poderes legislativos e judiciário da União, então, administração União, quando no exercício de função administrativa. Fica importante frisar, então, quando a gente pensa no artigo 1º e a quem se aplica a Lei 9784 de 99, eu tenho que ter em mente que o legislador trouxe um conceito de administração pública em sentido amplo. A Lei 9784 de 99 se aplica à administração pública executivo e à administração pública do legislativo, do judiciário, da União. E como que eu sei se a Lei 9784 de 99 se aplica ao legislativo e ao judiciário? Quando ela se aplica? Da União. Bom, a lei é clara no sentido de quando eles exerçam função administrativa. Nós sabemos, nós já tratamos disso. Cada um dos poderes tem funções típicas e funções atípicas. O executivo tem por função típica administrar. Por outro lado, o legislativo tem por função típica editar leis, criar leis, fiscalizar a administração pública. E o judiciário tem por função típica exercer a função jurisdicional, julgar os conflitos de interesse, julgar as lides que lhes são submetidas. Ok? Mas o legislativo e o judiciário exercem função administrativa atípica. Atípica. Quando? Nos casos determinados pela Constituição Federal. O legislativo e o judiciário, para promover uma contratação, em regra, deve realizar o certame licitatório. O legislativo e o judiciário, para prover encargos, em regra, devem realizar concursos públicos. Aonde estão esses deveres? Na Constituição Federal. E esses deveres se tratam de exercício de função administrativa atípica. Portanto, quando, no exercício dessa função administrativa atípica, nós temos a aplicação da Lei 9784 de 99 ao Legislativo e ao Judiciário. Uma questão interessante é se a Lei 9784 de 99 se aplica ao Ministério Público da União e se aplica aos ao Tribunal de Contas da União, né? À Defensoria Pública da União. Por quê? Porque a lei não menciona o Ministério Público da União, não menciona a Defensoria Pública da União, não menciona o Tribunal de Contas da União. E aí, aplica-se ou não? Aplica-se, né, de acordo com a doutrina majoritária, quando esses órgãos exerçam função administrativa, né? Então, nesse sentido se manifesta, por exemplo, o José dos Santos Carvalho Filho, tá? Anote, é importante essa observação. Bom, o artigo 1º, parágrafo 2º define, né, órgão, entidade, autoridade. A gente já viu, né, órgão é uma entidade, é uma unidade, é uma unidade integrante da administração direta ou indireta. Órgão é uma parte de uma pessoa jurídica. Não se confunde com a pessoa jurídica, não tem autonomia, em regra não tem capacidade processual, né? Então, é importante lembrar lá da nossa aula de organização administrativa. Então, órgão não tem personalidade jurídica, órgão é parte integrante. Órgão é como se fosse um órgão do nosso corpo, né? Não se confunde com o nosso corpo e é parte integrante do nosso corpo. Então, tem vontade. Entidade. A entidade, sim, é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, né? Quando a administração pública cria
uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. São pessoas jurídicas, são entidades que têm personalidade jurídica própria, que assumem obrigações em nome próprio, que atuam em juízo, ok? Então essa é a distinção que nós temos que fazer entre órgão e entidade. Um outro aspecto importante é lembrar que mesmo as pessoas jurídicas da administração pública indireta, ou seja, as autarquias, empresas públicas e vamos embora, assim por diante, têm as suas atribuições divididas em órgãos, tem no seu interior divisão de competências por meio de órgãos. Tá? Não confundam, não pensem que órgãos somente estão presentes na administração pública direta. Né? Sempre quando a gente pensa em administração pública direta, a gente já pensa, olha, desconcentração, divisão de competências dentro da administração pública indireta. E às vezes esquece que mesmo as pessoas jurídicas da administração pública indireta, que são criadas em virtude de descentralização, que essas pessoas jurídicas também têm as suas competências divididas em órgãos. Por fim, nós temos aí o conceito de autoridade, né? A autoridade é o servidor público dotado de poder de decisão. É quem pode decidir, praticar um determinado ato, decidir um determinado processo. E nesse sentido, essa autoridade, por ter esse poder de decisão, tendo exercitado esse poder, pode ser demandado em mandado de segurança, caso, né, viole direito líquido e certo do administrado. Aqui os princípios da administração pública e trazidos pela Lei 9784 de 99, nós já comentamos a respeito desses princípios quando tratamos dos princípios da administração pública. O que eu chamo a atenção de vocês, né, nesse momento, é que nós temos aqui um quadro comparativo entre os princípios expressos na Constituição Federal, artigo 37 caput, o famoso LIMP, e os princípios expressos na Lei 9784 de 99, que constam do texto constitucional. Então nós temos aqui uma comparação, né, entre Constituição Federal e Lei 9784 de 99. No que se refere à administração pública federal, a Constituição Federal, desculpe, nós temos o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Bom, por outro lado, prestem atenção que o princípio da impessoalidade e o princípio da publicidade não está expresso no rol do artigo 2º caput da Lei 9784 de 99. Além disso, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o princípio do interesse público, que não está previsto expressamente na Constituição Federal, é um princípio expresso do artigo 2º caput da Lei 9784 de 99. Mas tome cuidado, não confunda o princípio do interesse público, que está relacionado com a supremacia do interesse público sobre o particular. Muitas vezes a pergunta se o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é um princípio expresso na Constituição Federal? Não. O princípio da supremacia, o princípio do interesse público é um princípio expresso na Lei 9784 de 99? Aí sim, o interesse público é um princípio expresso da Lei 9784 de 99. Bom, paramos por aqui com relação à Lei 9784 de 99. Fiquem com Deus, até logo, um grande abraço.